Olha só, que tal resgatar uma das principais revoltas brasileiras e o legado que deixou para a luta da população negra no Brasil? Pois assim é a obra Malês, a revolta dos escravizados na Bahia e seu legado, livro do jornalista e escritor Gilvan Ribeiro, que vai ser lançado hoje às 6h30 da tarde ou noite, como queira, aqui em Salvador. O evento é apoiado pelo Fórum de Entidades Negras da Bahia. O autor da obra, o jornalista e escritor Gilvan Ribeiro, está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Parabéns desde já pelo novo livro e seja bem-vindo. Bom dia, Gilvan. Obrigado, bom dia, Jefferson, Ernesto, a todos os ouvintes aí que estão conosco nesse momento. Estou muito feliz de lançar, é um lançamento nacional, porque embora eu seja de São Paulo, entendi que, como o levante aconteceu aqui em Salvador, decidi que primeiro, como disse o Gilberto Gil, né, primeira mão na Bahia para o bem ou para o mal. Né? Então, vamos fazer esse lá na Casa do Olodum, um livro que foi muito caro para mim, né, porque eu não conhecia, eu conheci tardiamente a existência da Revolta dos Malês. Foi uma informação que me foi sonegada na minha formação escolar. E há 4 anos só que eu tomei conhecimento dela ao ler a Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, no qual tem um capítulo que ela trata, é uma ficção, mas embasado em fatos reais. Eu fiquei encantado com a história. A partir daí eu fui ler o livro do João José Reis, né, que é um grande historiador, especialista no assunto, e resolvi então dar minha contribuição, porque eu acho que a luta antirracista é de todos nós. E eu não me restringi a contar a história. Claro que a maior parte do livro eu conto a história. No final eu faço uma conexão com o presente. Eu queria te perguntar exatamente mais ou menos isso, porque a Revolta dos Malês, historiadores já falaram, não é, muito sobre essa que foi a maior revolta, não é, de escravos da história brasileira. Foram, me parece, 600 africanos escravizados que lutaram pela sua liberdade. O que esse livro traz de novo, Gilvan? Em primeiro lugar, acho que é o modo de contar, porque eu não sou historiador nem tenho essa pretensão, sou um jornalista. E eu usei recursos do jornalismo literário, que é uma forma que a gente não inventa nada, é tudo embasado rigorosamente em pesquisas históricas dos historiadores. Mas a maneira de contar a história, e eu me considero um contador de histórias, é de uma maneira que parece até um romance, porque tem muitos ingredientes ali que me chamaram a atenção. Mas não tem nada de ficção. Não, nada de ficção, mas o que o jornalismo literário faz? Até relata as sensações, os sentimentos dos personagens. Eu já fui ator no passado, né, na teatro estudantil, e então tem uma técnica de você se colocar no lugar do personagem. E assim eu faço com cada personagem. Eu acho incrível que tenha mudado o rumo da história uma briga de casal. Abro um capítulo com isso. Tem a descrição, né? A Sabina, que brigou com o marido, e isso mudou totalmente o rumo do levante. Deve ter sido talvez o primeiro caso de uma ex-mulher que... Sim. Roda a baiana, literalmente, muda o curso dos acontecimentos. Né? Fascinante isso, né? Do ponto de vista até dramatúrgico. É real aquilo. E tem a descrição dela nos autos, né, do processo, que é a chamada devassa, no Arquivo Público da Bahia, que ela relata como é que foi a briga, muito feia, quando ela voltou para casa tinha tudo coisas jogadas no chão e tudo. Ou seja, no livro você descreve esse diálogo, você bota diálogos ali, você escreve os diálogos, como se eles estivessem acontecendo. Aí sim é o jornalismo literário, mas em cima de um fato histórico documentado, inclusive. Documentado, não invento nada. A casa parecia que tinha passado um furacão por ali. Então eu descrevo com aquele calor do momento de uma briga de casal. E em outros momentos que também me permitiram recriar, eu o fiz. Né? Então, assim, tem uma série de coisas na Revolta dos Malês que permite que o jornalismo literário entre em ação e aí entra aquele recurso de você se colocar no lugar do personagem, das suas emoções. Não é um relato frio dos fatos. Ali tem emoção, tem sentimentos, né? Porque não é difícil você imaginar quais são os sentimentos de uma pessoa, por exemplo, quando eles são surpreendidos ali no porão do Manuel Calafate. Então eu relato a troca de olhares, o suor. Bom, eu sou um ser humano, vocês também. Se vocês estivessem numa situação como aquela, vocês não estariam suando em bicas
nervosos, com o coração palpitando. Então, isso precisa ser levado para a narrativa para deixar ela mais atraente para o leitor. Então, eu acho que... Pois não. Não sei te interromper, mas você me sugere aí uma dupla saia justa para eu te colocar agora. Porque, primeiro, se você traz esses elementos, vamos chamar assim, dramáticos para um texto e para um argumento que versa sobre história e sobre um fato histórico relevante, e você faz isso como jornalista, não como historiador. Eu queria a primeira saia justa é essa, porque os historiadores têm uma certa marra, têm uma certa birra com jornalistas que escrevem sobre história, por conta de questões de método, etc. A segunda saia justa que eu queria te colocar, essa dentro do que você fala de se colocar no lugar do personagem, etc., que você é um jornalista, um escritor branco. Uhum. É claro que não há nenhum tipo de vedação, né? Mas, nesse caso especificamente, um jornalista que não é historiador, sobre um assunto que toca, evidentemente, muito mais a população brasileira negra do que a nós brancos, e sendo você um jornalista branco, como é que está sendo essa experiência, esse diálogo, tanto com as referências e militantes e ativistas do movimento negro, dos movimentos negros de uma forma geral, e com esse universo da história do espaço acadêmico, etc. Sim, vou começar primeiro do ponto de vista histórico. Eu acho que ninguém é dono da história, né? Os outros historiadores, eu respeito o trabalho deles e referencio eles na obra. Ele é citado diversas vezes, o João José Reis, não só na bibliografia, mas ao longo do texto. Cada detalhe que eu usei do livro dele está referenciado e tudo mais. Todos os créditos estão ali. E espero até que o meu livro leve a leitura do livro dele, que é uma coisa comum. Eu, por exemplo, escrevi uma história, Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Foi sucesso, entrou entre os mais vendidos. O que acarretou aquilo? O livro, a biografia do Tom Cardoso do Sócrates, voltou a vender, porque já fazia alguns anos. E foi referência para você fazer o teu livro. Uma das, né? Porque eu conheci os dois, fui amigo dos dois e tal, tomei muita cerveja com Sócrates e com Casagrande, antes de ele se tornar abstêmio, né? Mas, enfim, uma obra alimenta a outra. E eu tive o cuidado de submeter a especialistas, né? Tem uma revisão histórica ali, que é baiano, é da UFBA. O Lucas Ribeiro Campos é um grande historiador, é mestre pela UFBA, doutorando atualmente. Então, assim, eu confio muito no trabalho dele. Ele fez essa revisão histórica para não deixar passar qualquer imprecisão. Agora, eu sou um contador de histórias. O porquê que eu não posso contar uma história do meu país, uma coisa que me diz respeito? E como branco, eu acho o seguinte, eu sou muito convocado, eu participo da luta antirracista, sou amigo de muitas pessoas do movimento negro, aqui em Salvador, inclusive, do Raimundo Bujão, que para mim é uma referência. Sim, para nós. E eu tive apoio de todos eles, porque cada um colabora como pode. Qual é o meu talento? É a escrita, né? Eu não nasci bom de bola, eu não sei ganhar dinheiro, mas escrever eu acho que é um dom que eu tenho. Essa é a contribuição que eu poderia dar para a luta antirracista. E acho que essas divisões sempre levam ao fracasso, né? Porque quando antigamente, na época da Revolta dos Malês, havia várias etnias, né, ou nações. Então tinham os nagôs, os haussás. Em geral, eles não se conversavam. Isso interessa o sistema, essa divisão. E atualmente é a mesma coisa. Se houver qualquer divisão, eu acho que as forças progressistas somos todos seres humanos. Eu acho que no futuro a tendência é ninguém imaginar, como igual você vê um cachorro preto ou branco, ninguém fala, esse é preto. Não, é um cachorro, né? Nós somos seres humanos, a cor, qual a diferença? É nenhuma. Gilvan, os fatos históricos, normalmente, além de alimentarem o nosso conhecimento, costumam provocar reflexões. Na verdade, a escravidão, por exemplo, olhe quanta reflexão esse momento da história brasileira nos provoca. Qual é a grande reflexão, na sua avaliação, que esse livro provoca? Eu acho que o último capítulo traz essa conexão com o presente. Eu o faço através dos grupos afros da Bahia, porque eu acho que a grande difusão do conhecimento aqui se deu e se dá pelos grupos afros, porque de uma forma ou de outra, tanto o Malê de Balé, que já homenageia os malês no próprio nome, como o Olodum, como o Ileaie,
cantaram em muitos dos seus enredos. Então, eu fico impressionado o nível de conhecimento que se tem aqui na Bahia, em Salvador especificamente. Então, a história que é negada para nós, é sonegada, e a gente ouviu falar de vários personagens que agora são reconhecidos exatamente pelo trabalho dos blocos. Exatamente. E é por isso que eu tive a intenção de difundir isso para o resto do país, né? Porque eu já percebi, o nível de informação aqui é muito maior graças aos blocos afros. Porque não é por ter acontecido aqui. Houve a Revolução Constitucionalista em São Paulo, ninguém sabe se foi em São Paulo. Então, assim, depende muito dessa difusão. E qual que é a grande sacada, eu acho? De mostrar que muitas pautas lá dos malês continuam até hoje atuais. Infelizmente atuais. Infelizmente. Né? Como, por exemplo, acesso à escola. Eles tinham que fazer escondido, né? Escrever, alfabetizar esse processo, tudo escondido. Porque eles não poderiam... Conseguiram fazer isso porque falavam outra língua, escreviam em outra língua, que aqui não se falava, né? Sim. E até hoje a população negra tem grande dificuldade. Eu acho que a lei de cotas trouxe uma grande contribuição. A gente está vendo a ascensão de uma intelectualidade negra. E eu trago no último capítulo, né, Zulu Araújo, Jurema Werneck, Luana Tolentino, Átila Roque, enfim, uma série de intelectuais negros para me dar esse respaldo de pensar como que de 1835, no século XIX, até hoje, que nós estamos no século XXI, ainda a gente continua nessa situação de desigualdade absurda. Então, assim, há uma discussão ali no livro, apontando caminhos, o porquê que estamos nessa situação. A lei de terras, por exemplo, aquilo comprometeu o futuro do Brasil. Nós tínhamos vastos territórios que poderiam ser ocupados após a abolição por ex-escravizados. Isso lhes foi negado por uma lei pensada especificamente para impedi-los de ter uma ascensão. Então, é essa tragédia que a gente vive hoje, eu acho que é o problema mais grave do Brasil, e todos nós que temos alguma consciência temos que estar juntos. Brancos, negros, com todas as graduações, as variações de cor do povo brasileiro, a gente tem que estar junto, porque se a gente rachar, não vai chegar a lugar nenhum. É isso aí. Falado, valeu. Estamos falando aqui do livro Malês, A Revolta dos Escravizados na Bahia e Seu Legado, livro que sai pela editora Planeta, do jornalista e escritor Gilvan Ribeiro. O livro vai ser lançado às 6h30 da noite na Casa do Olodum, Pelourinho, evento gratuito, aberto ao público. Legal, parabéns, Gilvan. E queria que você aproveitasse a nossa audiência para convidar o público. Fique à vontade. Pois é, estou sendo muito acolhido aqui em Salvador, estou extremamente contente de estar lançando aqui em primeira mão. E convido a todos que nos estão ouvindo para baixar lá na Casa do Olodum, a partir das 18h30, 19h, estaremos recebendo as pessoas que lá aparecerem. Por favor, não me deixem só. Legal, Gilvan. Olha, parabéns mais uma vez. Um abraço, que venham novos livros. Parabéns, até uma próxima. Até a próxima. Bom dia para você. 8h52 agora.